meninas, estamos começando mais um episódio do podcast Femininas. Hoje a minha convidada, meu Deus, tô com uma euforia tão grande aqui. Maravilhosa, ela é linda, ela é pastora, ela é mãe, ela é esposa. Aí são tantas coisas boas que essa mulher tem. Ela está inspirando, florescendo, maravilhosa, lindíssima, Ariana Ramos. Seja bem-vinda, Ariana Ramos. Deus abençoe, viu, minha amiga? É um prazer recebê-la aqui. Fica à vontade. Dessa poltrona maravilhosa. O prazer aqui, é meu. Deus. Eu já estou super aconchegada nessa poltrona que abraça você. Eu já estou em casa. Ai, que tudo. Amando recebê-la aqui. Sei que Deus tem muita coisa boa para falar conosco através desse episódio, viu? Amém, Obrigada amém. mesmo. É um prazer estar aqui. Eu sei que isso tem sido um instrumento, né, para chegar em muitas mulheres, para edificar mulheres. É muito bom esses bate-papos, porque às vezes as pessoas nos olham na igreja, né, Isso. e não enxergam o que tem por trás, né? A pessoa que tem por trás, Isso. as demandas naturais da vida de uma mulher que é líder e tantas coisas. E aí esse instrumento é bom porque leva a realidade, né, também. É maravilhoso. Já começamos o nosso bate-papo, mas aqui deixa eu agradecer aqui meus parceiros, Ariana. Ponto de Crédito, Isabela Laranjeiras, Clínica Medical, Loja Misa, Tacarejo de Santo Antônio, Doutora Juline Lacê, Que Bonito Stories, Copac, Camaragibe. Meus parceiros aqui de sempre, Estúdios e Beija, a pessoa do Ibis Cardoso, Benielson na fotografia, Jussi Make, minha amiga maravilhosa. Minha amiga parceira, Joscleide Muniz, que mandou aqui uma delícia no Ai, pastor eu Ariana. amei. Obrigada. Um bolo maravilhoso. B-Print Shop, que já ganhou a caneca aqui da B-Print Shop. Agradecer a todos e a você. Não esquece, pelo amor de Deus, se inscreve no canal. Dá o teu like, ativa as notificações, porque toda quinta-feira, a partir das 18 horas, tem vídeo novo lá no nosso canal. Vamos conversar com essa mulher maravilhosa com o tema Entre Estações, Sim. que é o tema do seu livro, que eu já ganhei o meu. Meu Deus, eu ansiosa já para ler esse livro, meninas. Entre Estações, mulheres que ousam florescer. Meu Deus, se eu já sou ousada, depois que eu ler esse livro, vai voar. Me segura, meu me Deus. segura. Ai, Jesus, vou colocar tudo pra vocês, viu, meninas? Marcar lá, pastora. Fazer lá os stories maravilhosos pra vocês também comprar esse livro. Coisas boas têm que ser compartilhadas. Com Então, certeza, com é isso aí. urgência, vamos ler esse livro. E aí, vamos depois saber tudo, como é que começou esse projeto maravilhoso. Mas eu quero saber quem é essa mulher linda, belíssima. Pastor Murilo também está aqui comigo, né? Na nossa conversa, acompanhando a sua esposa aqui. Maridão. Maridão aqui. Maridão, lindão. Veio organizar a pastora aqui, mexendo no cabelo. Até o meu coque ele arranjou hoje, minha gente. Tudo, meu Deus. Olha, tem que abrir um espaço aqui pra falar de lindo. casamento. E vocês em casa aí. É isso aí. Começar Dá a se pra dar inspirar outro também. podcast, Ai, viu? meu Deus, é isso mesmo. Coloca aqui, mais uma poltrona pra gente chamar o pastor e ficar aí conversando. Mas que essa mulher linda, Ariana Ramos. Ariana é uma mulher que tem... Eu ouvi uma frase hoje e na hora que eu vi, eu disse, meu Deus, é muito eu. A mente de rainha e o coração de menina, sabe? É uma mulher que aprendeu a andar com Deus, a entender que os erros são caminhos para chegar no coração de Deus. Aprendi que a história difícil da minha vida não me negou o amor do meu pai. E a Ariana é hoje uma líder, uma mãe, uma esposa, amiga, uma mulher que enxerga o potencial nela e em outras. Eu não posso encontrar potencial em outro lugar se eu não enxergo primeiro em mim. E eu acho que a minha vida gira em torno dessa palavra aí, florescer, hoje está muito, né, ligado a mim, acho que por conta de tudo que eu venho falando, de tudo que Deus tem construído em mim, no meu coração, e também por esse livro, né, que nasceu. Mas justamente isso, a Ariana é uma mulher que floresceu. É uma mulher que entendeu o seu propósito, para que Deus a fez, o lugar que ela ocupa, sabe? E o que ela precisa fazer nessa terra para que Deus se alegre, para que ela atinja o objetivo que o Pai tem e para que ela faça as pessoas que estão ao redor dela felizes. Ai, que definição maravilhosa. Tudo isso, minha amiga, eu fico acompanhando aí você
nas redes sociais. E assim, é muito gratificante recebê-la. Já falei, vou falar mais uma vez, porque você estava na lista de desejos, lá na listinha de Eita, mulheres. meu Deus, é uma honra, minha gente. Na lista de mulheres que inspiram. E você tem se levantado, levantado essa bandeira para a mulher, porque eu acho lindo, pastora, quando uma mulher se levanta e levanta outras mulheres. Sim. Porque é como você falou, né? Nosso objetivo é esse. Então, esse método Florescer é do céu para as nossas vidas. Amém. E aí eu quero saber a sua conversão. Você já nasceu lá evangélico? Como é que foi? Não, eu me converti. A primeira vez que eu fui para uma igreja foi aos 11 anos. A minha tia que me levou. Aquelas conferências de crianças que tem na igreja. E só que a minha mãe, ela não era convertida. E aí eu tive uma experiência com Jesus, mas não continuei na igreja. Só aos 16 anos, depois que passaram algum tempo, entre estações, minha mãe já era convertida, que eu voltei a frequentar a igreja. Nessa época, eu já não estava mais nos caminhos do Senhor. E com 16 anos, eu tive uma grande experiência com Deus. E ali eu voltei para os caminhos do Senhor. E eu costumo dizer, quando eu prego, que quando eu entreguei minha vida ali com 16 anos para Deus, eu entreguei com força, de coração. Foi algo muito lindo que Deus fez na minha vida. E até as pessoas me perguntariam, você é uma mulher que inspira, uma mulher cheia de fé. Meu Deus, você nasceu num lar cristão, né? Eu digo, não. Minha história é de uma família que não foi uma família boa, perfeita, uma família que conhecia o Senhor. Eu venho de um lar que não teve uma estrutura. Meus pais se separaram muito cedo. Meu pai, ele era viciado no álcool. Então, a minha mãe se divorciou, eu era muito pequena, eu e a minha irmã. Então, assim, existia no coração da Ariana, adolescente, aquela falta da paternidade. E aí, eu acho que vou falando, viu? Mas que você só perguntou uma coisa, mas eu vou falando mais. Uma das coisas que mais me fizeram ser tão apaixonada por Deus na minha conversão foi o tanto que eu abri o meu coração e a minha vida para receber essa paternidade do Senhor. Eu sempre digo, a primeira e grande experiência que eu tive com Deus foi na paternidade. Porque eu me lembro, eu sempre tive isso, assim, de ser uma menina bem posicionada, que as pessoas olhavam, a Ariana é bem resolvida, é decidida. Eu sempre fui assim, acho que é da minha personalidade. Mas lá dentro eu carregava uma ferida de um sentimento de abandono, de distância, porque eu não tive isso. Então, quando eu me converti, sabe aquela gota de água numa terra seca? Pronto, era Deus, o Pai, dentro do meu coração. Eu precisava dessa paternidade. Então as pessoas de Ariana às vezes perguntariam, como? Por que você ama tanto a Deus? Qual é o seu segredo? Né? O que aconteceu? Eu acho que foi essa primeira grande experiência de Deus como Pai. E isso aí abriu as portas para o mais de Deus, para o que veio depois, para o que Deus construiu, que não foi fácil. Mas assim, essa paternidade eu recebi no meu primeiro ano de conversão, sabe? Essa entrega de sentir Deus como Pai. As pessoas se convertem e elas veem Deus como seu Senhor. O meu olhar e o meu coração foi imediatamente pro Pai. E olhe que na época que eu me converti, eu tinha 16 anos, não se falava muito sobre essa paternidade de Deus, esse batismo de paternidade. Então foi algo que o próprio Deus ministrou ao meu coração. Eu não recebi nenhuma ministração sobre Deus como Pai, esse batismo, esse olhar que a gente precisa ter. Claro que a Bíblia fala que nós somos filhos e tal, mas eu nunca tive um ensino direcionado para isso. Foi o próprio Deus, foi o próprio Espírito Santo que trabalhou esse lado da minha vida. E eu sou muito feliz e grata a Deus por isso, porque isso aconteceu nos primeiros momentos, enquanto eu engatinhava assim na fé. E eu recebi essa graça de Deus de ver o Pai, de receber o Pai no meu coração. Eu acho que isso mudou toda a minha vida e a minha trajetória, a minha jornada com Deus. Paternidade, ela entrou com muita força na sua vida, né? No ministério, sim, né? Sim. Eu acho que tudo que eu reflito hoje, que as pessoas veem, ela vem desse lugar de uma filha no colo do pai.
Sabe, as pessoas às vezes elas falam, a Ariana, como você disse, você inspira, a Ariana você é forte, é uma leoa, as meninas gostam muito de chamar, uma leoa, eu amo, né? Eu amo ser uma leoa, mas a leoa, ela não se forma se ela não tiver o seu pai, se ela não carregar o pai, se o pai, na verdade, não carregar ela. Entendeu? Então, eu acho que isso daí é o que fez toda a diferença na minha vida. E é isso que eu hoje prego e ministro e faço as pessoas entenderem que elas precisam viver esse lugar de filha, abandonar esse lugar só de ver Deus como o Senhor. Ele é Senhor, ele sempre vai ser Senhor. Mas ele é um pai de amor. Então, eu quando levantei a minha voz no ministério, eu acho que eu carrego isso, sabe? Dessa experiência de paternidade tão forte que eu tive com Deus. Porque eu não tive, né, na minha vida biológica. Então, Deus sabia que eu precisava disso. E quando você se converteu, já foi lá na igreja que hoje você congrega? Sim, na El Shaddai. Nunca saí da minha igreja. Desde que eu me converti, eu congrego lá. Mandar um abraço para o povo da El Shaddai, né? Os membros da El Shaddai. Minha igreja abençoada, meu pastor Múcio, meu sogro. E eu costumo dizer que Deus é muito bom, que me deu o filho dele. Já dizia agora. Você encontrou o pai, encontrou o pastor, encontrou o filho lá, né? Então, mulher, pai. Aí ele só tem um filho homem, tudo. Aí Deus disse, minha filha, eu vou ser teu pai tão bom que eu vou te dar uma bênção. E me deu ele. Quando você chegou lá, encontrou logo de cara, assim, o pastor Murilo, como é que foi? Não foi. Vou falar logo dele, como é que foi esse encontro com ele? Não, foi... Assim, a gente se encontrou, a gente se conheceu, tivemos outros relacionamentos, mas o momento que a gente firmou um compromisso, ele já me paquerava. Ele já me paquerava, claro, mas quando a gente tinha, acho que em torno de 18 anos, mais ou menos, foi quando... A gente já tinha namorado 2 vezes, assim, um namoro que a gente... não, a gente não tem maturidade. Não, aí acabou uma vez, acabou 2. Ficamos um tempo. Aí, quando a gente tinha uns 18 anos, aí a gente conversou. Deus já estava, né, borbulhando o nosso coração mesmo. Assim, acho que era um encontro. Não, vocês têm que estar juntos, o propósito está aí. E aí eu me lembro ainda quando ele veio falar comigo e ele disse... Eu não vim te pedir namoro. Eu vim pedir para casar com você. Eu só quero se for para casar. Eu disse, meu filho, é agora! Vamos casar agora. É agora, meu filho. Muito bem, a gente começa a jornada agora. Porque ali o nosso coração já estava mais maduro. E eu acho que Deus estava sinalizando mesmo, né? Desse propósito maior que ele tinha. Que naquela época a gente não tinha noção. A gente não tinha noção do que Deus tinha. Mas o nosso coração já estava mais preparado, né? E aí Deus escreveu uma história linda. Vamos fazer 17 anos esse ano. Mês que vem a gente faz 17 anos de casado. Olha que coisa linda. Aí você foi bem acolhida, né? O Shaddai. Sim. Pastor, que é o pastor Murilo, como é o nome dele? Pastor Múcio. Pastor Múcio, aí ganhou pai, ganhou todo mundo lá, né? Deus é maravilhoso, né? Isso aí. E hoje, graças a Deus, vocês dois têm feito aí... tem muita coisa linda, né? O ministério de vocês, aí todo mundo conhece. Pastor Murilo é referência, você também. E desse fruto, 2 filhos. Sim. 2 filhos aí maravilhosos. Murilo e filho. Marília. Murilo filho de 14 e a Marília de 9 anos. 2 bênçãos. Olha que coisa linda. Encerrou, pastora? Sim. Glórias a Jesus. Eles já são frutos de bênção mesmo, de milagre de Deus. Porque assim, pela medicina eu não podia ter filho. A Marília mesmo não era nem para existir. Foi um decreto de Deus. Então o Senhor trouxe. O podcast, né? A gente gira, mas aqui, olha, muitas mulheres vão florescer no ventre, porque ultimamente os nossos programas têm só falado sobre isso. Mulheres que eram estéril, mulheres que não podiam gerar e geraram. É isso. E aí me conta um pouquinho dessa história. Primeiro, antes de eu engravidar do Murilo, eu descobri que eu estava com um cisto no meu ovário direito. E não tinha como curar, tinha que fazer cirurgia e retirar. Então, antes de ter filho, eu já tinha que tirar um ovário. Se passaram alguns meses, o médico disse que esperasse, que não demorasse para engravidar. Isso eu estava no meio da minha faculdade, não eram os nossos planos, porque eu entrei na faculdade, eu casei no primeiro ano de faculdade. Então, o meu objetivo era terminar a faculdade para depois pensar em filhos. E nesse meio do caminho, eu tive, né, essa enfermidade no meu ovário, onde eu precisei remover
o ovário direito, e o médico disse, vocês não demorem, porque o que aconteceu em um pode acontecer no outro. E se passaram um tempo, e aí eu engravidei do Murilo. Glória a Deus, o Murilo veio. Quando o Murilinho estava com 8 meses, eu achei que eu estava grávida novamente, só que não era. Era um outro cisto, no único ovário que eu tinha, só que muito maior, parecia um bebê dentro da minha barriga. Ele era enorme, ele era desse tamanho aqui, assim, ó. Aí, quando eu fui pro médico, eu achava que era um neném, porque eu disse, minha barriga tá muito grande, o que é isso? E aí, quando eu fiz o ultrassom, que o médico colocou, né, ultrassom aqui, olha o tamanho do cisto. Eu disse, não é nada de neném, é um cisto. E aí, eu fui pro médico, ele disse, não, só cirurgia novamente, e provavelmente eu não tenho como mais salvar esse ovário, você vai ter que entrar em menopausa precoce, com 20 e poucos anos, você vai ter que começar a tomar hormônio, né, não vai ter mais filho, graças a Deus você tem um, e eu, graças a Deus, realmente. Mas eu me lembro, né, que eu orei e disse, Senhor, eu quero aquilo que o Senhor quer. Que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer. E a cirurgia, ela foi um grande milagre de Deus. Porque o médico, que não é crente, mas é um médico muito bem sucedido e conceituado lá em Maceió, amigo da gente, fez o parto de Murilo, fez o parto da Marília, ele que me operou, e ele disse que na hora da cirurgia, ele olhou para mim e disse, rapaz, como é que eu posso salvar ela? Né? Como é que eu posso salvar? Deixar aqui um pouco de saúde mesmo, né? Saúde hormonal, porque a mulher sem os hormônios, imagine. E aí, ele disse que na hora ali, eu aberta, ele disse que viu como se fosse um dedo circulando, formando um cordãozinho, como se fosse de ouro. Meu Deus! Por onde ele devia cortar. Porque como o cisto é líquido, qualquer instrumento que bata ali, instrumento cirúrgico, vai pocar aquilo. E se pocar, enche, não tem como você tirar. Ele disse que formou aquela linha e ele foi cortando, e ele removeu todo o cisto intacto. Um cisto líquido. Que qualquer tipo de instrumento ali poderia tocar nele, ele se desfazer e a pele tomar conta de todo o meu ovário e ter que tirar mesmo. Mas ele removeu o meu ovário, ou o meu ovário não, o cisto perfeito. E aí ele disse que sobrou, como a gente fala aqui, um cabelo de sapo, né? A gente fala no Nordeste, cabelo de sapo. Foi isso que sobrou do meu ovário. E ele disse, vamos esperar para ver se você volta a ter o ciclo menstrual e tudo com relação ao filho, agradeça que você já tem o Murilo. Bem, estava grata a Deus. Só que o Senhor tem os planos dele, né? Aí eu ainda me lembro que Deus usou manhã. A mãe, ela é muito atuante na nossa vida. A mãe é muito de Deus, a mãe. Aí ela veio me dar um presente. E ela gosta de dar presente, né? E, filha, eu comprei uma coisa pra você, toma. E me deu. Quando eu abri, era uma roupa de menina. Um vestido de menina, de bebê. Eu disse, mãe, que presente é esse? Eu disse, eita, minha filha, não é esse não presente, eu me confundi. Aí eu disse, oxi, mãe, foi pra outra pessoa. Aí quando ela ia saindo pra pegar o meu presente de verdade, ela voltou, olhou pra mim e fez, filha, é Deus dizendo que o seu próximo filho é uma menina. Com 15 dias, Blade, eu comecei a passar mal. Com 15 dias. Só que na minha incredulidade eu achava que era outro problema. Porque a menstruação estava atrasada. Eu disse, pronto, agora eu tô entrando, né? Tô com alguma coisa e tal. Porque se passaram quase 5 anos. E eu achava que não ia ter filho. E eu mesmo fui fazer o beta. Eu nem fui pro médico pedir exame. Eu mesmo fui lá, eu pago e faço. Faça aqui, veja, porque eu quero descartar qualquer coisa. Ou se eu tô com algum problema, eu fui lá. Quando eu tava fazendo minha especialização, de lá mesmo eu liguei, eu fiz um beta, hoje de manhã, só queria saber, por favor, abra aí. A mulher mesmo que abriu, eu nem fui pegar. Eu perguntei. Tão incrédula que tava. Aí ela disse, parabéns, você tá grávida. Olha, eu sei exatamente onde é que eu tava, naquela uncisal, eu sei exatamente. Nas escadarias, o andar que eu tava, eu disse, o quê? Ela disse, você tá grávida? Não, moça, olha direitinho aí. Ela disse, você tá grávida. Aí eu ligo pra ele. Amor, tu não sabe. Aí ele, o que foi? Amor, tu vai ser pai de novo. Aí ele, como é, menina? Eu fui fazer o exame. Vá lá, pegue agora, corra e mostre pra mim. Vá, tira uma foto e veja se é. Menino, certeira, tava grávida. Meu Coisa Deus. linda, eu chorei tanto nessa manhã. Imagina. Eu botando na mão, meu Deus, eu não acredito que eu tenho outro bebê na minha barriga, meu Deus. Aí eu já sabia que era uma menina.
Eu disse, não, Deus usou a manhinha. Eu já sabia que era uma menina. E aí a Marília... Ai, que lindo, é tão bom. E aí, quando eu voltei pra esse médico que me operou, aí ele disse, por que você tá aqui? Aí eu levei o meu beta, né, que eu tinha feito. Eu disse, doutor, eu tô grávida. O quê? Você não poderia engravidar mais. Eu disse, eu tô grávida, doutor. Ele olhou assim, parou, foi pra trás e disse, alguém lá em cima gosta muito de você. Eu disse, gosta muito de mim e é você que vai cuidar de mim aqui na Terra. Ele botou você pra cuidar de mim e do neném aqui. Mais uma vez. E a minha gestação foi maravilhosa, tranquila, a Marília veio linda. E assim, é um milagre. É um milagre. Até porque você não orava por isso, né, Adriana? Pra você, zero expectativa já, né? O meu desespero maior foi antes do Murilo, que eu chorei. Quando eu tive o problema, eu disse, Senhor, eu quero tanto ter um filho, Senhor, me ajuda aí, me abençoe. Eu preciso ter um filho, Deus. Eu não sei se o meu outro ovário vai ter um problema, eu não sei quando engravidar. Isso a gente não domina, né? A gente não sabe. Então, eu me desesperei mais antes de ficar grávida do Murilo. Da Marília eu descansei mais, achei que realmente não podia ter, mas Deus surpreende, né? Meu Deus, que coisa linda. E aí eu vejo que Deus trouxe a Marília num tempo para inaugurar um novo tempo na minha vida, uma nova estação. Ela veio. E falar agora, tudo gira em estações. Em estações. Murilinho inaugurou uma estação e ela inaugurou outro. Murilo, você foi mãe com quantos anos? Murilo, acho que eu tinha 20. Eita, agora me pegou. Acho que eu tinha uns 26, 27, eu acho. Agora eu vou pedir a ele pra fazer. A Marília já nasceu quando eu tinha 30. 26, né, mãe? 26. E a Mari com 30. E você continuou estudando? Você Continuo. se formou? Sim, me formei. Meu Deus, quem chorava era eu naquela formatura. Porque só Jesus sabia deixar um bebezinho de meses. Porque na UFAL, fazendo odonto, eu precisava estar lá 7 horas da manhã, 7h30 eu já tinha que atender paciente. Pra quem não conhece, também é dentista. Sou dentista. Meu Deus. Então eu saía pra UFAL logo cedo, tinha que deixar meu filho, às vezes eu deixava ele de pijaminha lá na casa da manhinha, pra poder ir pra faculdade, terminar. Murilo trabalhava, ele não era pastor nessa época, né? Trabalhava no banco, então tinha uma demanda muito grande, né? O serviço dele lá no banco. E assim, a gente não tinha como, e foi difícil esses anos. Meu Deus, quando eu me formei, que eu peguei meu diploma, meu Deus, consegui! Uma alegria. Graças a Deus. E ver ele pequenininho na minha formatura, até hoje eu tenho a lembrança dele lá subindo comigo no palco para receber aquele canudo, né? Glória que bom a Deus. que você não desistiu, né? Não. Porque tem muitas mulheres que param, né? Assim, às vezes não tem uma rede de apoio, né? De familiares para cuidar, precisa abdicar ou estuda ou comprar uma coisa pro filho e fica naquela demanda e acaba desistindo, né? Mas que bom. Mas Graças você hoje é atuante, você atua como dentista? Não, muito pouco. Eu vou para o consultório para atender amigos, para atender maridos, filhos, muito pouco. Chegou um tempo da minha vida onde essa estação da odontologia foi diminuindo. Deus foi fechando cada vez mais a porta para que eu realmente assumisse um novo lugar. Por isso que o meu livro fala sobre isso, que Deus trabalha em estações da minha vida há muito tempo. Eu só vim perceber isso recente, mas eu vejo Deus trabalhando em estações desde que eu era garota, desde a adolescência, desde os 16 anos lá atrás, daquela experiência com o pai. Então, quando o Murilo ele foi chamado ao ministério, que foi uma coisa que também, uma estação nova que Deus nos apresentou e que assim, a gente precisou de muita mudança, de oração, porque a gente nunca teve esse interesse. O Murilo nunca teve interesse em ser pastor, por mais que o pai fosse pastor. Ele nunca teve interesse em ser pastor. Eu, quando namorava com ele e quando era noiva dele, dizia, tu não tem esse negócio de ser pastor não, né? Não, amor, a gente tem outras coisas, tem outros sonhos, assim, a gente vai fazer. E chegou um tempo onde Deus foi afunilando até que ele foi separado, ele foi consagrado. E aí Deus teve que trabalhar na minha vida, né? E eu pedi, Senhor, eu não quero ser uma pedra de tropeço na vida do meu marido. Se o Senhor chamou ele para o ministério, eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração. Porque eu quero servir com a mesma graça que ele vai servir. E aí, eu acho que Deus atendeu. Isso é forte, viu? Acho que Deus atendeu, sabe? Porque, assim, o coração que o Senhor, né, tem formado nele,
tem caído também sobre mim, né? De amar a igreja, de amar as vidas, de se entregar mesmo, porque o serviço pastoral, ele é uma entrega sem fim, uma entrega sem fim. Não há dia, não há hora. Então, assim, Deus tem trabalhado muito nessa estrutura para que ele é um pastor, ele é um sacerdote, ele é um líder, mas ele é um pai, ele é um marido. Então, precisa de muito equilíbrio para conciliar isso. E uma das coisas, Blake, que eu tinha mais medo quando eu comecei a entender o valor, a dificuldade, a cobrança e a jornada de um pastor era perder os nossos filhos nisso tudo, sabe? Porque eu via quantos filhos de pastor. O meu marido é um filho de pastor. E é muito raro um filho como ele, que permanece, que está ao lado do pai, que continua na igreja, que ama a igreja, porque ele serve desde menino. Ele cresceu tocando, ele cresceu fazendo as coisas dentro da igreja. E eu sei que Deus tem algo especial nisso, de um filho de pastor dentro da igreja. Sim. E eu não queria perder os meus filhos. Eu queria que eles tivessem a graça de ter um pai pastor e também continuar a jornada de dizer assim, eu amo a igreja, eu amo servir. Então, eu acho que Deus foi realmente fechando essa porta da odontologia para que eu ficasse cada vez mais em casa. E eu fui entendendo. Até que Deus usou uma pessoa, um pastor, nosso amigo, ele disse, Ariana, não resiste. Não resiste, porque senão vai ficar cada vez pior. Porque eu ficava, né? Porque eu tinha eu ia pro consultório, eu tinha meu salário, eu tinha a minha clientela, o seu sonho, né? O meu sonho, e daqui a pouco tudo foi mudando, você fica naquela, né? Meu Deus, cadê? Meu Deus, e eu fiz tanto, eu estudei tanto, tantas madrugadas em claro, tanta coisa, tanto esforço, odontologia, nananana. E Deus, minha filha, a estação acabou. A estação acabou, querida. Agora é dentro de casa. E aí eu fui entendendo o valor de eu estar em casa. Eu entendi, Senhor, eu preciso. Aí eu parei de brigar com Deus. E eu disse, Senhor, eu vou viver essa estação. Eu vou abraçar isso que o Senhor está me dando. Porque eu quero fazer com excelência. Realmente não adianta nada. Meu marido ter 10, 15 anos de ministério, os nossos filhos crescerem, se tornarem adolescentes, se tornarem jovens, e eles terem ranço pela igreja, e eles terem pavor, sabe, de entrar numa igreja, ou criticar os irmãos porque roubaram os pais, porque o problema do povo roubou o pai e a mãe de dentro de casa. Então, eu tinha medo disso. Então, o Senhor foi trabalhando no meu coração justamente para que eu me tornasse primeiro a leoa da minha casa. Isso é muito forte. A leoa da minha casa. Sabe? Enquanto ele estava na demanda do ministério, enquanto ele estava na entrega sacerdotal dele, eu precisava ser esse apoio dentro do meu lar. Eu precisava ter esse olhar com os nossos filhos, porque eles são os que mais importam nessa história toda. Nós precisávamos cuidar do coração dele. E a gente sabe que o inimigo ataca os nossos filhos. Imagine um filho de pastor. Então, hoje a gente olha para os nossos filhos, a gente vê o Murilo, 14 anos, ele ama a igreja, ele ama servir, ele ama ir para as redes, ele ama sair com o pessoal da igreja, ele ama as amizades da igreja. Tá entendendo? Então eu digo, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena, pai. Porque muitas vezes não foi fácil, Blade, olhar para trás, deixar o meu sonho, abrir mão da parte financeira. É natural, minha gente, todo mundo. Não foi fácil. Mas quando olho hoje a vida deles, eu digo, não, vale a pena. Eu estava junto quando precisava ir pro esporte, pro inglês, pra levar pra escola, para pegar, para dar bronca, para ensinar boas maneiras, sabe? Eu estava junto quando eu via que ele não se sentia bem, quando alguma coisa estava afligindo a alma dele, quando a minha filha não estava se sentindo bem, eu estava ali, eu estava construindo algo. Eu ainda estou construindo com eles, mas está valendo a pena. Eu já vejo eu já vejo resultados, entendeu? Então, assim, o Senhor, ele fechou essa estação para abrir uma outra, bem maior, onde eu sou mais necessária. Eu sou mais necessária dentro da minha casa do que dentro da odontologia. Não estou aqui desmerecendo quem trabalha fora, quem está atrás do seu
né, dos seus sonhos. É isso aí, vai em frente. Se você pode, essa é a minha história. Foi como Deus trabalhou em mim. Deus fechou esse tempo da odontologia para que eu servisse a minha família. E não foi fácil, porque muita coisa precisou ser desconstruída. E eu aprendi. Sabe, eu estava até falando com uma mulher essa semana, eu disse a ela, a gente precisa ter muita sabedoria quando Deus fecha um tempo e inaugura outro em nossas vidas. Por isso que a gente está sempre entre estações. Sempre em alguma área da vida a gente está vivendo entre estações. Deus está fechando algo e está inaugurando algo novo. E qual é a beleza disso? É você entender o tempo. É você celebrar o que você venceu na estação que se findou e você estar naquela estação que está começando. Porque nem todo mundo tem a graça de testemunhar que venceu entre as estações. Nem todo mundo. Porque as pessoas brigam com Deus. As pessoas indagam a Deus. As pessoas questionam Deus. Elas não entendem o que Deus está fazendo. Quando lá na passagem bíblica diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. No ano em que algo morreu, ele teve a maior experiência da vida dele. É mesmo, viu? O sobrenatural só aconteceu quando algo morreu. E uma coisa que eu aprendi, que eu entendi, é que Deus, ele sempre fecha estações da nossa vida nos melhores momentos. Nunca é no pior. Nunca é no pior. Precisei aprender isso. Eu entendi, Senhor. Obrigada. Eu celebro o Senhor, agradeço. Foi bom. Senhor, a tua mão veio, foi comigo esses anos todos de faculdade, tudo que o Senhor me deu, o esforço do meu marido para comprar cada material. Mas eu entendo, hoje o Senhor me quer numa estação maior e melhor. E aí eu me entreguei à maternidade. E assim, eu não briguei com Deus. Eu só disse, Senhor, trabalha no meu coração para que eu possa colher os melhores frutos dessa estação. Eu não quero ser tola a ponto de brigar com o Senhor e estar sempre desejando o que já morreu. Eu não quero o que já morreu. Eu quero o que está vivo. Eu quero o que o Senhor tem para hoje, o que o teu Espírito Santo está trabalhando hoje e o que vai ter fruto hoje. Então, o Senhor, ele precisou vir com muita graça no meu coração. Precisou me ensinar muito, muito sobre esse Pai de amor. Né? E algo que Deus me ensinou muito profundo foi não permanecer frustrada quando ele disser, Ariana foi até aqui. Foi até aqui. Porque Deus faz isso. Ele tem momentos na nossa vida que ele diz, filha, foi até aqui. Eu tenho um novo tempo para inaugurar. E a sabedoria está em a gente, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Se o Senhor está dizendo que foi até aqui, então eu me rendo. Eu quero os frutos da outra estação. O sobrenatural da experiência daquele profeta só aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias. Ai, Sempre meu Deus! alguma coisa vai precisar morrer, minha gente. Ai, meu Deus do Como céu. É que eu posso continuar agora? Como é que a gente continua junto, só aqui aprendendo? E Deus trabalhando aqui no meu coração, porque eu saio daqui hoje com a visão, uma mãe melhor para as minhas filhas. Amém. Assim, Deus ele é extraordinário. Olha, Deus, ele faz cada um comigo nesse podcast. Ele tá ensinando. Meu Deus, minha amiga. Olha, quando acaba esse episódio, eu fico, meu Deus, obrigada por esse culto, por essa aula que eu tive hoje. Uma mentoria particular, pá. A cada episódio, Deus traz uma mulher diferente na área que eu estou necessitada daquilo, pastora. Uhum. E assim, quando você falava sobre florescer e fechar as estações e continuar uma nova, é esquecer as antigas e viver um novo, né? Uhum. Só vive o novo quem esquece o que passou, né? Uma antiga.
E tem muitas mulheres hoje frustradas. Eu converso com muitas mulheres que não conseguem se libertar daquilo que já Deus já não quer mais. Já você tem que sair, desapegar. E fica ali se amarrando a um passado, uma coisa Mas porque antiga, isso né? é uma estratégia do inimigo. Por isso que eu escrevi esse livro. Porque o inimigo, ele prende realmente mulheres, né? Vamos botar a gente aqui. Homens também vivem isso. Mas mulheres entre estações. Eu converso com mulheres. Ariana, eu me separei faz 15 anos. Meu marido já casou, meu ex-marido casou, tem família e tal. E eu ainda continuo E ela presa na lá. mesma vida que antes. Porque eu tô ainda contemplando aquela vida que eu tinha. Presa entre estações. Entendeu? Porque para algumas pessoas é difícil resolver algo que não tem mais como controlar. Eu não tenho mais aquilo. Eu não tenho mais controle sobre aquilo. Entendeu? Eu preciso dar um jeito de seguir minha vida. Eu estava pregando agora em São Paulo e uma mulher ela veio falar comigo que o marido dela tinha falecido há 9 anos. Há 9 anos. Ela estava no quarto. Meu Deus. Há 9 anos. Eu acho, se eu não me engano, era a primeira vez que ela tinha voltado, depois desse negócio de pandemia e tal, ela tinha voltado para a igreja, quando ela ouviu a minha palavra. Quando eu falei sobre o vencer, o seguir em frente entre estações. Ela disse, era tudo que eu precisava ouvir. 9 anos presa entre estações, com algo que ela não pode mais ter. Ela não pode, claro que ela vai ter saudade, era um marido, era uma história, mas quantas vezes o inimigo prende as pessoas, torna aquilo um cativeiro. Quando a gente devia olhar para as estações e agradecer a Deus, se foi bom, agradecer, ou se foi ruim, agradecer. A gente canta, como é a música? Se fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. É muito bonito cantar. Agora, viver... viver. Meu Deus. Viver é difícil. É muito bonito cantar. É muito romântico cantar. Mas, quando Deus não faz... minha filha, a gente vira a louca. Não, Deus tem que fazer, tem que ser do meu jeito. E o inimigo vai prendendo, tornando aquele cativeiro. E a pessoa, ela fica com esse sentimento de frustração mesmo, de eu não consigo seguir em frente, minha vida tá do mesmo jeito, todo mundo anda, todo mundo segue, todo mundo prossegue, todo mundo vence, todo mundo já partiu pra outra vida e eu continuo na mesma. Isso é estratégia do inimigo. É verdade. Isso é estratégia do inimigo, porque Deus, ele nos criou para a liberdade. Ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa liberdade não é alcançada ainda inteiramente, plenamente pelos filhos, pelas filhas. Não é. E aí elas se perdem nesse momento de transição das suas vidas. Entre estações, elas se perdem. E aí que surgiu, como é que surgiu esse aqui, Entre Estações? Esse livro aí, ele é uma graça de Deus na minha vida. Eu nunca precisei escrever um livro, viu? Nunca. Quando foi em 2020, eu passei por uma situação bem difícil, sabe? Questão já ministerial. E aí, eu fui dormir orando a Deus e chorando, soluçando. E eu disse, Senhor, aquelas coisas, né? Fale comigo e tal. E quando eu dormi, eu tive uma visão. Eu vi algo caindo do céu na minha escrivaninha de estudo. E foi tão nítida a visão que eu acordei do sonho, do meu sono, né? Acordei. Eu disse, Deus, o que é que estava caindo do céu? Era um passarinho, era caindo na minha bancada. Aí o Espírito Santo ampliou. Eu vi um livro caindo do céu. Era um livro. Eu disse, Deus, um livro. Que lindo. Até ali não tinha nada de livro. Não tinha escrito nada. Não tinha nada. Se passaram os anos, né? Aí, em 2021, no ano seguinte, aí houve uma proposta de uma editora que já via meu conteúdo e tal, e a gente conversou sobre a possibilidade de um lançamento para o público feminino. É a editora Inspire, que é a editora lá da igreja, da igreja da cidade, uma igreja lá em São Paulo, igreja grande. E aí eu mandei o material, né? Porque eu sempre gostei de escrever. Eu gosto muito de escrever. Eu tenho vários cadernos escritos, tanto de pregação, como de estudo, como coisa minha, como coisa de oração. Eu tenho várias coisas. Então, material eu tenho. E quando surgiu a proposta, fui montando, entendendo,
falando disso, que Deus ministrava o meu coração, né? Eu comecei a entender que a minha ministração sempre girava em torno de algo. E esse algo, uma hora encorajamento, direcionamento e tal, mas era um florescer que ia nascer, entendeu? E aí, quando eu mandei o meu material, Ariana, vamos publicar. Ai, meu Deus do céu. Pense, eu não acreditei. E aí, vamos publicar, vai ser lindo, vamos fazer. Aí, vamos pensar no título do livro, tal. Falei do que estava no meu coração, né, das estações, do florescer, papapá. Elas, com certeza, porque o florescer é a sua cara, o florescer é o seu ministério, nananã, pronto, surgiu o Entre Estações. E foi lindo porque esse livro, ele foi lançado em março desse ano. E em março é o meu mês de aniversário. Foi um presente. Um presente de Deus. Deus diz, Ariana, eu vou te dar um livro. E ele ainda vai ser inaugurado, vai ser lançado, tá aí, em março de 2022. Então, aí eu digo, Deus queria mais esse livro do que eu. Tem gente que escreve livro porque tem os seus desejos pessoais. Eu não tinha. Sabe aquele sonho que você tem distante? Quem sabe, né? Um dia, mas não, eu não posso não. Sabe aquele pensamento que a gente carrega? Mas nunca parei para sentar e fazer algo que fosse um livro, que eu olhasse, uau, vai ser um livro. Não. Hoje, quando eu olho, eu pego ele, eu digo, Deus, você queria mais ele do que eu. Por isso que ele está alcançando tanta gente. Por isso que ele fala tanto ao coração das pessoas. Eu gosto de dizer que cada mulher que lê esse livro, ela se encontra nas páginas do livro. Eu recebo muitos testemunhos, eu recebo inúmeros testemunhos de mulheres que foram transformadas, dizendo, Ariana, você está contando a minha história, Ariana, você me conhece. Eu tenho uma amiga lá na igreja que ela disse assim, quando você abre o livro, Ari, ele diz assim, olá, e diz o seu nome. Por exemplo, quando você abrir ele para ler, ele vai dizer, olá, Blade. Ai, meu Deus, aqui tem as anotações. Menina... Aqui você conta suas experiências, Ariana, eu nesse conto livro? algumas. Tem experiências que ainda não dá para se contar. Tem mas aqui, algumas... já peguei aqui, ó. Não permita que o inimigo plante insegurança onde Deus plantou destino. Meu Deus. já começou. Foi isso que Deus falou para mim. Não plante insegurança. Se eu tenho destino, se eu tenho isso para você, é isso que você vai viver. É o florescer. Menina, amei. O lugar da preparação nunca será maior do que o propósito. Tá apaixonada. Vou pra casa correndo nesse livro. Eu digo, sei que eu vou testemunhar muita coisa daqui, você vai amar, porque você vai se encontrar nas páginas dele, porque ele é real. Ele é um livro que ele surge de uma vida, de uma experiência, de uma jornada, né? De uma vida mesmo com o Senhor, daquilo que ele ministrou no meu coração, daquilo que me fez vencer. Daquelas palavras remas, daquele direcionamento que o Espírito Santo dá, que muda a sua vida, que muda seu coração, que muda a sua mente. Quando Deus me chamou, sabe, Blade, eu disse, Senhor, me use, mas me use para ser pontual. Eu não quero estar com fantasia, sabe, ou ensinando abobrinha para as pessoas. Eu quero ensinar aquilo que vai mudar a vida das pessoas. Eu quero ensinar o teu verdadeiro evangelho, aquilo que está no teu coração, aquilo que vai mudar. Quando eu estou pregando, eu sempre digo, eu vim pregar para mulheres reais, eu vim pregar para gente real, gente que tem problema, que sofre, que questiona Deus, que ama, que jejuma, que ora e que não sabe como resolver seus problemas, porque o crente é assim. É gente real. A gente não vive só 24 horas falando em línguas. A gente não vive 24 horas orando. Era muito bom, mas não é. A gente é real, a gente tem problema, casamento, família, com filho, com dinheiro, com ministério, com amizade, tudo. A gente é real. Então esse livro, ele leva essa realidade, sabe? E como você vencer. Então é maravilhoso demais. E essa foto aqui, então, linda. Essa foto é maravilhosona. Com os meus cachinhos. Linda. Acho que é a tua identidade, nesses cachos claros. Eu gosto também do meu coque, viu? Hoje eu tô numa vibe de coque. Que o povo diz, Ariana, cadê essas caixas? Mulher, deixa aqui, deixa esses cocão aqui. Linda, maravilhosa, meu Deus. Pra florescer, dói, né, pastora Ariana? Dói. Pra ser moldada, Sim. podada, cortar ali Sim. as folhinhas secas, né?
é um processo. O que é que você mais escuta das mulheres que estão aí nesse método Florescer? O que é que elas sentem? Como é que eu posso perguntar? O que é que você mais aconselha? Quase que eu não falo nome aconselha. Aconselha, assim, essa transição de estações mesmo, esse medo. O que é que passa mais, pastora? Eu acho que as mulheres, elas precisam se encontrar no seu relacionamento com Deus. Elas precisam resolver o que elas querem. Eu digo, vocês precisam resolver, entendeu? Porque Deus, ele é acessível. Mas parece que na jornada da vida, por conta de tanta dificuldade que vive, as pessoas, elas estão meio perdidas. Não sabe filiação, nem identidade, nem propósito, nem destino. Tá tudo meio confuso. Tá tudo meio confuso. Porque já parte de uma experiência confusa e acha que Deus, ele repercute e ele multiplica os nossos erros. Quando Deus, na verdade, vem para ordenar tudo, né? E aí, uma das coisas que eu sinto muito hoje, Blade, é o sentimento de frustração. Sabe assim, algo tá faltando. Isso. Tá incompleto, minha vida tá incompleta. Às vezes eu converso com mulheres que têm maridos maravilhosos, filhos maravilhosos, são mulheres lindas, são mulheres que trabalham, são mulheres profissionais, são mulheres empreendedoras, são mulheres... Algo tá faltando. Meu Deus, qual é o seu problema? Não, algo tá faltando. Faltando o quê? Eu acho que é essa entrega. Eu acho que tá precisando... o amor do Pai, a palavra de Deus está precisando sair da mente e cair verdadeiramente no coração. Sabe, a gente está encaixando Deus nas nossas agendas. A gente está encaixando Deus na nossa rotina, na nossa vida, a gente coloca Ele onde a gente quer. Quando tem que ser o inverso, sabe? E aí, esse sentimento de tá faltando, tá tudo incompleto, eu não tenho, eu não sou, eu não posso, eu não faço, Deus não me usa, Deus não tem propósito. Eu converso com mulheres que, assim, elas estão vivendo o propósito delas e elas não enxergam isso. Quando elas conversam comigo, que eu entendo, que eu mostro, que Deus fala, mesmo, Mariana, eu tô saindo daqui com outra visão. Tá entendendo? Porque o inimigo, ele faz essa bagunça mesmo. O desejo dele é bagunçar, para que haja essa incerteza e você não alcance seu destino. Porque o propósito, o que é o propósito? Muita gente acha que propósito é o púlpito para pregar. As pessoas acham que propósito é o coral para cantar. As pessoas acham que o propósito é o ministério de louvor para estar ali liderando. Ou, gente, o propósito da gente é se tornar quem Deus pensou que nós fôssemos. Isso é o nosso propósito. Quando nós nos tornamos quem Deus pensou que nós fomos, aquilo que Deus designar, onde a gente estiver, a gente faz com excelência. Nós precisamos nos tornar aquilo que está no coração de Deus. O que Deus pretende da minha vida? A gente tem que começar a conversar com esse Pai, a conversar com esse Deus. Deus, o que é que o Senhor pensou para mim? O que é que o Senhor quer de mim? Como o Senhor me vê? A gente tem que ser mais ousada com Deus, sabe? Como você me vê? O que é que você quer que eu faça? Senhor, esse comportamento te agrada, não te agrada? É assim que eu devo andar? A gente precisa sair do comodismo. Precisa sair do conforto. A gente precisa se tornar. O destino todas nós temos. Um propósito todas nós temos. Deus não é injusto que daria um propósito para um. O propósito da Blade tá aqui liderando o podcast feminino. Uau, que propósito tá vindo? Ela tem, eu não tenho. Não, o seu propósito não. O seu propósito é se tornar quem Deus pensou. Verdade. E a partir desse instrumento, você manifesta quem Deus está tornando você. Aleluia, é verdade. É isso. Aquilo que Deus me deu, a graça de pregar, eu manifesto quem Ele está me tornando. Isso é o meu propósito. O meu propósito não é o altar, o microfone que eu prego. Minha gente, a gente tem que mudar. A gente precisa urgente mudar os nossos conceitos, os nossos valores. A gente precisa urgente correr para o coração de Deus, porque a gente está pegado em coisas que são inúteis. E a inutilidade está roubando o nosso potencial. Por isso que existe tanta briga
discordem da igreja, porque o povo tá atrás, porque o meu propósito mesmo. Não, menina, vai se tornar quem Deus pensou que você fosse, que você é boa naquilo que Deus te colocar. Não tem como. Não tem como. Quando você se torna quem Deus quer que você seja, você vai ser boa, você vai se destacar. Deus vai se manifestar através da sua vida. Você precisa disso. Esse livro é uma concretização disso, desse florescer. O florescer é o me tornar quem Deus sempre teve em mente. E aí, quando eu começo a entrar nesse caminhar, nesse roçado aí de Deus, nessa poda, nesse caminho estreito, que Deus vai lapidando, Deus vai tirando o orgulho, trabalhando o rancor, Deus vai quebrando mesmo. Mas Deus consegue o que Ele quer, começa a aparecer os frutos. Não tem como. O meu propósito é quem Deus pensou que eu fosse. Eu tô atrás disso, Blade. Eu tô atrás disso na minha vida. O que o Senhor pensou Ariana como esposa? Tô atrás disso. O que o Senhor pensou na Ariana como mãe? Tô atrás disso. O que o Senhor pensou em Ariana como uma líder? Tô atrás disso. Como uma ministra do Evangelho? Tô atrás disso. Isso é o meu propósito, entendeu? E aí, quando eu entro nessa graça, nessa vontade de Deus, não tem como. Ele vai manifestar. É verdade. Ele vai se manifestar. E aí ele usa os instrumentos, ele usa o que a gente tem, as ferramentas, os dons que carregamos, os talentos, entendeu? E aí a gente carrega e usa aquilo que ele nos dá a oportunidade com responsabilidade. O dom que a gente tem, o talento que a gente tem, uma porta que se abre, sabe? A gente usa com mais responsabilidade, porque a gente sabe quem a gente está se tornando. A gente entende que o valor está mais em quem a gente carrega, em quem está dentro, do que o que está fora. É verdade, pastora. Tô sem palavras. Como é que surgiu E eu essa falo vontade? muito, né? Meu Deus do Eu tô céu. aqui só aprendendo. Como é que surgiu essa vontade de liderar a mulher? Quando você chegou na igreja, vou liderar mulheres, como é que floresceu aí? Nunca, minha filha, eu nunca nem pensei em pregar. Nunca. Olha aí, é se tornar quem Deus pensou. Eu nunca pensei em pregar. Eu nunca pensei em ser mulher de pastor. E eu nunca pensei em pregar. Agora, eu me lembro exatamente onde eu estava sentada na igreja, um dia assistindo uma mulher pregar. E eu estava lá dizendo, ai Deus, que bonito, que lindo, uma mulher pastora pregando, que coisa maravilhosa, sei o quê. Aí Deus disse assim no meu coração. Ele disse, em breve você estará ali. Eu olhei assim, porque lá na igreja tem um janelão assim do lado. Eu estava sentada naquele lado da janela. Quando eu olhei para o céu, de lá daquele janelão. Você está falando comigo? Você está falando comigo? Acho que você errou. Você errou. Eu ali? Jamais. Jamais. Se passaram, o Murilo era bebezinho, o Murilo era pequenininho. O Murilinho tinha, sei lá, no máximo 2 anos. Se passaram alguns anos, Deus não falou mais nada. Se passaram alguns anos, eu estava grávida da Marília, de 5 meses. E Deus usou uma mulher, e ela disse para mim, Deus está dizendo que hoje Ele te coloca no ministério. E hoje você recebe a unção para isso. E Deus ali me renovou em línguas. Foi lindo aquela experiência. Até lá, eu nunca tinha pregado. Dava Nunca soube. saudação, nada no público. Nada! Nada! Meu Deus! Nada, minha filha! Hoje tão assim. Nada, nadinha de nadinha, minha filha. Eu trabalhava em outras coisas, eu ia pro evangelismo quando eu era jovem, adolescente. Mas Fazia nada as com coisas púlpito. de jeito nenhum. Nem tocava, nem cantava. Nunca, meu Deus, cantar não é de jeito nenhum a minha graça. E aí, quando ela disse, né? Hoje estou te manifestando, hoje estou trazendo você para o ministério, tá. E sem nada. Eu disse, meu Deus, como é que vai ser? Nunca tinha preparado uma palavra. Nunca tinha pregado nada. Quando eu estava com 8 meses da Marília, aí uma irmã que liderava
o grupo de mulheres lá da igreja me chamou para dar uma palavra em um encontro que tinha de mulheres. Pronto. Floresceu. Ali. Aí começou. Eu dei o meu testemunho, né, dessa minha experiência de não poder ter filhos. E falei da palavra, pronto. E dali não parei mais. Aí depois fui pregando, fui ajudando no ministério com mulheres. Depois eu que fui líder, fiquei líder, né, na liderança das mulheres. E aí foi. E Deus foi Revelando as entrelinhas ali. Deus foi crescendo, Deus foi dando graça, Deus foi manifestando o poder dele, Deus foi aprimorando, né, a palavra, o ensino, Deus foi trazendo revelação, sabe? Deus foi uma coisa assim até para mim, às vezes eu ficava até chocada, sabe? Porque eu nunca tinha falado em púlpito, eu nunca tinha pregado. E Deus foi trazendo, foi uma coisa realmente de Deus. De Deus. Tem pessoas que eu converso e dizem assim, Ariana, eu quero pregar, eu quero ser pastora. Como foi para você? Eu digo, eu nunca quis, não. A minha história é o contrário, eu nunca quis, não. Foi Deus que revelou isso para mim. Foi Deus que trouxe isso para mim. Eu nunca desejei, eu nunca pedi isso, Bleide, a Deus. Nunca. Nunca. Foi Ele que no momento exato me colocou no tempo exato, no lugar exato, na hora exata para fazer o que Ele queria. E aí, nessa liderança de mulheres, né, Deus foi moldando para tornar quem Ele quer, né? Porque a gente vai aprendendo, ninguém começa, uau, sabe de tudo, é maravilhosa. A gente estava até um dia desse encontrando, ele encontrou algumas palavras minhas que eu preguei há uns anos atrás, e eu fui olhar que estavam perdidas, a gente achava que estava perdida, mas estava lá no iPad dele, e eu disse, essa palavra, olha como eu pregava, olha o que eu falava, sabe? Então, assim, ninguém começa, uau, por cima. Deus vai dando graça, Deus vai se revelando, Deus vai crescendo ali, sabe, se revelando a você. E foi isso que Deus foi fazendo. Deus foi me ensinando o que falar, como falar, né, o que elas precisavam ouvir. E eu sempre fui muito verdadeira, Brady. Aí isso eu acho que Deus realmente botou em mim. E eu acho que houve essa identificação de coração de mulher para mulher. Porque eu estava ali, eu falava o real. Eu era verdadeira, eu era Ariana. Eu nunca pensei, porque eu sou líder, eu tenho que ter uma capa, uma casca, sabe, disso, o quê. Não, eu era eu. Entendeu? Então, acho que houve essa Deus trabalhou em cima identificação. das suas habilidades, né? Sim, Deus foi, das habilidades, ele foi trazendo uma especialidade das habilidades, E da personalidade. e da personalidade foi essa verdade que Deus foi construindo. Porque uma coisa, isso é certa, eu sempre preguei com a verdade, desde a primeira vez, desde aquele primeiro dia lá que eu dei o meu testemunho sobre eu ficar grávida da minha segunda filha, né? Dessa questão da infertilidade. Desde lá até hoje, eu sempre carreguei o ministério falando a verdade. Falando o que eu sou, quem eu sou, as minhas lutas, o que eu enfrento, como eu enfrento. Então, acho que isso houve uma identificação, entendeu? E aí Deus só fez crescer, crescer, crescer. E assim, a gente tem escrito uma história linda aí. E aí nasceu Florescer, né? Dessa minha vida com as mulheres, dessa jornada com as mulheres. E tem sido assim maravilhoso. E essa frase aqui, pastora, mulheres que ousam florescer. Você até colocou aqui, você está liberada, como é que Deus falou? Você está autorizada. Autorizada. A florescer, porque foi Deus que me falou. Porque nesse tempo que eu tive esse momento difícil lá em 2020, eu estava numa conversa com Deus, num momento, naquela luta que a gente tem com Deus, de conversar, de falar, Deus fala comigo, me revela e tal. E o Senhor me deu uma palavra, na verdade foi uma ordem. Ariana, você está autorizada a florescer. Eu achava, Senhor, acabou. Senhor, não tem mais. Senhor, foi até aqui. O que é que o Senhor quer de mim? E ele disse, Ariana, você está autorizada a florescer. Por mais que a palavra florescer tenha assim, um sentido bem feminino e bem romântico, né? Para mim não foi nada romântico. Foi uma palavra de guerra. Foi uma palavra de ordem.
sabe? Deus trabalha muito comigo nessa dicotomia, né? Porque a palavra florescer é bem romântica mesmo, mas para mim o sentido que ela carrega é uma palavra de ordem. Deus estava dizendo assim, eu tô tirando você desse tempo, eu tô tirando você desse calabouço, foi até aqui. Essa opressão que você carrega, esse sentimento, sabe, de que o que eu coloquei, o que eu plantei em você tá abortando. Hoje eu te libero disso. Você tá autorizada a florescer. E ali, outras coisas começaram a acontecer. Deus foi abrindo porta, Deus foi, né, projetos foram acontecendo, e Deus foi surgindo sonhos, coisas novas. E aí, pronto. Glória a Deus. Floresceu. E aí, Deus tem levantado você quase todos os dias, ou todos os dias, pastora, faz live também, né? As minhas lives são segundas e quartas-feiras, 7 da manhã. Todos os dias não dá não, né? Porque tem muita coisa. Né? Os filhos, a casa, tudo, não dá não. Mas segunda e quarta. Tem sido assim, bênção, porque quando a gente não pode ir para o culto, você pode ir lá no Instagram, quem não segue a pastora Ariana, já começa a seguir. Segue aí. @Ariana Ramos. Ariana Ramos. Ariana Ramos, isso. E é uma bênção, porque hoje Deus nos agraciou com a tecnologia, né? Sim. E aí a gente tem empregado, tem usado essa ferramenta. Sim. E, enfim, tudo isso, estações, a cada estação a gente tem uma nova experiência. Sim. Com certeza, seus invernos, a estação não foi boa, choro de lágrimas. Sim. Mas muito. aí chegou a primavera, já foi florescendo, já foi com um sorriso no rosto, né, pastora? E Deus tem cuidado de tudo, né? E eu sempre falo, assim, pastora Ariana, que pra gente estar de pé tem que ter uma raiz, né? As raízes estão profundas. Sim. Então, todo o seu testemunho de vida, você só está de pé hoje por conta das suas raízes, né? Tem uma raiz profunda. E uma busca. Só floresce quem permanece. Isso. Só floresce quem está disposta a ser transformada, a passar por todo o processo que as pessoas falam, né? Por todo esse processo de deixar essas raízes se alongarem mesmo, né? Eu digo pro meu marido, você é testemunha que eu floresci. Eu digo pra ele, você é testemunha. Porque a Ariana, quando eu olho a Ariana lá de trás, com a Ariana de hoje, nossa, como a mãe gosta de falar, coração curado, sorriso rasgado. E quando eu chego em casa, a mensagem do pastor Murilo comentar, Ariana, o que foi aquilo? Que revelação. Tem esse negócio, pastor? Tem. Ah, meu amor, que lindo. Foi demais. Ele é o meu maior apoiador. De tudo, Blade. De tudo. Graças a Deus. Eu tava até falando, a gente lidera os noivos também lá na igreja. A gente lidera vários ministérios. E a gente tava numa reunião de noivos, e eu estava dizendo para os meninos, né, para os homens, que eles têm uma grande responsabilidade, por quando eles casarem, eles vão ser o sacerdote, né, e eu falei de uma experiência nossa, né, e eu dizendo assim, muitas pessoas aí falam, Ariana é uma benção e tal, e não sei o quê, e eu digo, gente, isso tudo é de uma combinação, porque eu estou submetida a uma autoridade, eu reconheço a autoridade do meu marido. Eu sou uma mulher submissa. Eu sei que as mulheres do mundo não gostam de ouvir isso. Ah, meu Deus, a mulher moderna, submissa. É loucura. Mas eu sou tão feliz submissa. Por quê? Porque eu entendi o que é submissão. Submissão não é inferioridade. Não é desvalorização. Submissão é estar abaixo de uma missão. É sustentar o que ele carrega. E por eu ter a graça de me submeter e sustentar o que ele carrega, a unção que está nele corre para mim. Não tem como. Entendeu? A submissão gera uma graça. Então, ele é um pastor, ele tem uma unção sobre a vida dele e isso escorre sobre a minha vida. Não tem como. Então, eu me submeto e eu sou agraciada com esse óleo também que desce sobre a vida dele. Então, isso dá certo. Esse jogo do homem e da mulher, sacerdote, né, do amor incondicional e da submissão, complementa um ao outro. Vai dizer que a gente é perfeito? Não. Nós não somos perfeitos. Nem, pelo amor de Deus, ninguém pensa aí que a gente é perfeito, viu? Nada de perfeito. Mas como a gente gosta de pregar para os casais, nós somos saudáveis. Nós vivemos um casamento saudável. Um casamento onde a gente chora, onde a gente pede perdão, onde a gente diz que errou, onde a gente tenta de novo, onde a gente permanece, onde aquele dia que não tá bom, a gente vence, né? E é assim, casamento normal, real. Mas eu aprendi que eu
eu posso ser beneficiada com essa unção que tem nele. Então, eu sendo submissa e ele, né, me amando, me protegendo, isso, a graça que está nele vem sobre mim. Então, é esse o jogo que dá certo, entendeu? E aí a gente tá falando isso justamente para os noivos, né? Que eles entendessem o posicionamento, o quanto é importante. Porque o marido que abençoa, o marido que é uma liderança saudável, a sua esposa vai ser saudável emocionalmente, né? Espiritualmente. Então, essa liderança precisa ser muito submissa a Deus, né? Para nos abençoar. Então, graças a Deus eu tenho. Ele é muito meu apoiador. Sempre foi, desde lá de trás, de todas as coisas. Então, eu tenho a graça. Aí rola esse negócio mesmo. Só Amor, coração aqui, só amor, só amor. Você também lidera jovens? Tem liderança? A gente lidera os jovens também. Tem lidera tudo da igreja. A gente tá com os jovens lá. Ah, mas tem sido um tempo tão bom. Tem sido tão lindo estar com eles. Porque os jovens lá, eles são, assim, muito apaixonados, sabe? Apaixonados, eles estão tão famintos por Deus. De busca, de experiências. E, assim, tem sido muito, muito maravilhoso. Ser uma voz que ensina esse caminho de encontrar a graça, o poder, o óleo, a unção, sabe? De ministrar isso na vida deles, de ministrar uma vida de coragem, onde o jovem pode ser puro, onde o jovem pode ir contra esse mundo, né? Tantos conceitos, tantas ideologias erradas, mas o jovem de Deus, ele pode permanecer. Então, assim, tem sido um tipo muito saudável e muito prazeroso. E, assim, de muito ensino também. Andar com eles, né? Aprender também com eles. E outra, ver jovens que já estão sendo levantados como liderança, né? E a gente vê eles cheios da graça, da unção, né? Liderando no louvor, na pregação. Então, isso tem sido muito, muito bom. Olha que coisa boa. Vamos tirar a foto, Benielson. Vamos tirar aqui uma foto. Vem-se embora, Beni. Eu quero só mais água. Desenrolar aqui, meu amigo Ibis, aqui mais um pouquinho de água. A Ju vai pegar ali. Essa foto aqui, deixa vir uma caneca pra gente tirar a foto. É com essa mão mesmo, né, Beni? Pronto. Vamos lá. Concluir aqui. Ainda tem alguns pontos pra gente conversar. Minha amiga Ariana, me diga aí pra você o que é essa mulher empoderada. Uma mulher empoderada é uma mulher rendida ao Espírito Santo. Hoje se fala tanto em empoderamento, né? Isso. Se fala tanto em coach. O Espírito Santo é o melhor coach. É o melhor. O empoderamento, ele tá mais, é o que eu digo, mais em quem nós somos do que naquilo que a gente pode fazer. O resultado é consequência de quem eu sou. E uma verdadeira identidade, o real quem eu sou, só em Deus. Então, o empoderamento, uma mulher empoderada é uma mulher rendida ao Espírito Santo. Uma mulher rendida ao Espírito Santo, ela é verdadeiramente empoderada. Olha aí, meninas, temos que trabalhar da forma certa, né, pastora Helena? Porque hoje, como você falou, tem muita gente que tá misturando demais a submissão, a empoderamento, e passa na frente do marido, e fica aquela loucura, e Bagunça. assim, isso, e eu acho até chato. Assim, eu conheço alguns lares que eu frequento, que eu olho assim de longe, eu disse, meu Deus, o marido aqui não tem voz, a voz totalmente é da mulher. Claro que eu sou uma pessoa mais comunicativa, sou uma pessoa bem elétrica, meu esposo não é. Ele é do bastidor. E eu lá, eu tô no púlpito, ele tá tirando a foto. Eu tô no canto, ele é dos bastidores. Mas nem por isso não deixa de ser a voz da minha casa. Claro. Porque aí, como você falou, tem que ter uma união, tem que ter esse elo. Tem que ter. E hoje no casamento, se tanto se pregar lá fora que nós precisamos estar... O mundo é da mulher, o mundo, a maioria é mulher, e aí acabou e... O mundo é feminino. Tudo tem que ser... Tem que ter um balanceamento, né, pastora? E você tem que saber que dentro da sua casa tem que ter uma... Como é que eu posso falar? Uma concordância, né? Sim. Do casal. A gente tudo, só prospera quando a gente não fere em princípios. Se ferir princípios, a gente não vai vencer. Então, quando uma mulher, mesmo
com a sua personalidade comunicativa, que está na frente, que é uma liderança, mas ela quebra esse princípio de não valorizar o marido, de não se submeter a essa voz de autoridade, ela está perdendo. Ela não está vencendo. Ela não está vencendo. Porque para Deus, o que Deus valoriza são os princípios. Deus nunca quebra os princípios. Entendeu? Então, são aparentes conquistas. São aparentes vitórias. Aparentes. Mas que Deus não está nem aí, porque está quebrando o princípio dele. Verdade. E um desejo, minha amiga? Um desejo como o meu, Um desejo pessoal seu. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Ai, viajar. Uma viagem, tem um sonho, uma viagem aí para Israel. Ai, que Nome de tudo. Jesus. É um Em desejo nome de bom. Jesus, meu pai. Eu creio. Amém. Teve medo desse tempo de florescer? Sim, muito. Muito. Mas aprendi a calar ele. E uma mulher que lhe inspira na Bíblia? Tem várias, né? Mas tem uma que você gosta mais de ler, de estudar. Todas as mulheres são incríveis, né? Sempre todas têm uma semente Certo. para nós que nos edifica, que nos constrói, né? Mas eu gosto... Ai, não sei, eu tô pensando em tantos. Eu tô pensando em Débora porque eu acho o equilíbrio de Débora incrível. Porque ela fala, a Bíblia diz que ela era esposa de, e ela subia para ordenar a cidade, o coração do povo estava na mão dela. Acharam o máximo. Então ela era uma mulher incrível. Ela era uma mulher sábia. E gosto de Jael, porque Jael teve a estratégia de pegar ali o inimigo, ó. Vou colocar você no seu lugar. Isso também faz parte de mim, sabe? Então eu acho assim, que essas duas mulheres, assim, a princípio que eu tô vendo, né, que eu tô lembrando agora, seriam essas. Mas eu acho que Jael, assim, pela parte guerreira, pela parte de estratégia, de colocar, de enfiar aquela estaca ali na cabeça do, sabe, do inimigo, muito corajosa, sabe? E outra, ela tava fazendo para defender também outra mulher, né? Então, eu acho que vai Jael, pronto. Posso botar Jael. É aquela que enfia a estaca na cabeça do inimigo. Olha, tu chegasse até aqui, tu fizesse bagunça até aqui, a partir daqui não passa? Eu coloco tu no teu lugar. Interessante que, olhando pra Ariana Ramos, assim, quem olha à primeira vista, eu vou dizer por mim. Certo. Eu acho a mulher tão delicada. Muitas pessoas já falaram isso. Tão delicada. Lembra que eu disse a você que Deus trabalha comigo na dicotomia? Dos dois lados. Quando fala é totalmente diferente. É aquela, você... Todo mundo, menina, quando olhou pra você, você parece aquela mulher tão... que vai falar tão mansinha. Mas quando você abre a boca... é porque, sei lá, eu não sei. Deus é que fez esse contraste em mim, sabe? Do meu exterior... com o meu interior. Não sei, eu acho que, na verdade, se complementa. Se fosse os dois do mesmo jeito, não ia dar certo. Isso. Se fosse o exterior e o interior tudo muito calminho, ia ser chato. Ia ser monótono, sabe? Ia ser sem graça. E se fosse o exterior muito... e o interior também talvez assustaria. Isso. Né? E aí Deus trouxe o equilíbrio. Ele fez essa justiça. É verdade. E falando do equilíbrio, você conversa com muitas mulheres que atualmente estão desequilibradas, digamos assim. Eu conversei alguns podcasts atrás com mulher falando sobre cura da alma. Que é um local que tá top do ministério, desequilibrado em casa. Tá equilibrado em casa, desequilibrado no ministério. Tá assim, nesse desequilíbrio total, pastora. Você tem recebido muitas mulheres assim? Tem conversado? Você fala com relação a líderes. Em relação a líderes. A líderes, pastoras, sim, né? A verdade é que sempre nós vamos precisar vigiar. Porque o inimigo vai querer que um lado da balança pese mais do que o outro. Em casa, você é você. Na igreja, você chega, você prega, você tá ali um tempo. Uma líder, ela nunca é o que você vê ela fazendo no púlpito. Uma líder é o que ela é no secreto. Aquilo ali, no púlpito,
no holofote é um vaso que está sendo usado por Deus. Ela não é aquilo. O líder nunca é aquilo que você está vendo ali no altar. O líder, ele é forjado nos seus bastidores. Em casa, sozinha, nos seus problemas, sua dificuldade, como ela vence, como ela trata o marido, como ela trata o filho, como ela trata a pessoa que serve na casa dela, como ela trata a pessoa que trabalha na empresa dela. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa vigilância na nossa vida. É fácil? Não. Porque eu sou líder e eu também tenho a minha casa. Eu não posso mentir, dizer que em casa eu sou perfeita. Sou nada. Tem dia que nem eu me aguento. Não me aguento. Eu sei que meus filhos também, mas eles me amam, tem que permanecer. Meu marido também tem que permanecer. Mas tem dia que eu não acerto. Tem dia que eu não dá certo. Pra mim, eu não tô bem, tô com TPM, sabe? Eu tô chateada com alguma coisa que me aconteceu. Eu não tô no meu melhor dia. Mas nem por isso eu vou perder o principal da minha vida. Entendeu? Eu acho assim, que você pode estar muito bem no seu ministério, mas esteja bem também no seu particular. No seu particular. Existe, sim, essa dicotomia, assim, essa diferença. Olha eu aqui, muito expandida. Batendo aqui no microfone. Já dá pra fazer erro de gravação. Existe, né? Mas o principal é casa. O principal é casa. Se não tiver bem em casa, nem suba para pregar. É verdade. Nem suba. É verdade. Porque a nossa família é o principal ministério, Sim. né? Sim. É verdade. E tem algumas pessoas, eu converso com algumas líderes que dizem assim, não é bom que nem, como é que ela fala? Não é bom que nem chegue muito perto do líder, para não ver tanto erro, porque é ser humano lá, e as pessoas às vezes criam um super homem, uma mulher maravilha uma ali. expectativa. Meu Deus, a pastora Ariana gritou, meu Deus, entendendo assim, que é uma coisa que a gente faz, que você faz. E eu já conversei, eu tenho muitas amigas que lideram, e elas falam, às vezes, Blade, não é que a gente não quer ser amigo, porque a gente tem que ter. E algumas até falam, mas é quando a gente sente que tá muito próximo de alguma coisa, eu sou ser humano, e talvez a pessoa não esteja preparada de me ver como a Ariana Ramos em casa, não como a Ariana Ramos de púlpito, né? Tem que saber definir, né? Esses dois lados, que muitas das vezes não tem, né? E aí vem a frustração, né, pastora? Mas eu acho assim, eu como líder, eu ando com pessoas, eu acho assim, que você só tem medo do outro lhe ver como você realmente é, quando você se coloca num lugar acima. Eu tenho mulheres que andam comigo há muito tempo, que são amigas, que servem comigo no ministério, que estão comigo para tudo, e elas me conhecem. Elas me conhecem quando eu não tô boa, quando eu tô triste, quando eu tô com raiva, quando eu tô esbravecida, que eu quero falar mais alto, e elas entendem e sabem que aquele é o meu momento. Por quê? Porque desde lá de trás, desde o primeiro momento, eu disse a elas, eu sou real. Nem vem criando expectativa, nem vem achando que eu sou perfeita, nem vem achando que aquela unção do púlpito, aquele negócio, acontece toda hora da vida da pessoa. Não acontece. Elias queria estar numa caverna o tempo todo. Eu sou humano. Um dia a gente tá mandando Deus tacar fogo na montanha, e outro dia a gente quer estar na caverna. Entendeu? É desse jeito. Porque nós somos reais. Então eu acho assim, a gente só tem medo que os outros se aproximem quando a gente se coloca num lugar de muito, sabe? Quando a gente se torna real e deixa claro que a gente é real, eu acho que fica mais fácil a gente ser vulnerável, sabe? E não tem como. Líder é uma casa de vidro. Todo mundo vai olhar, todo mundo vai ver coisas boas e vai ver coisas ruins, né? Agora, a sabedoria do líder é quem você coloca para estar perto de você. Se você coloca para estar perto de você uma pessoa que, no seu primeiro momento de fraqueza, aquela pessoa te condena ou te torna o motivo de coisa em grupo de WhatsApp e tudo, aquela pessoa não serve para andar com você. Entendeu? Eu acho que a sua vulnerabilidade, às vezes, é até um teste do coração daquela pessoa. Então, ela não serve para andar comigo. Entendeu?
Eu sei que todos aqueles que andam mais perto de nós, eles reconhecem as Verdade. nossas fraquezas, né? Identificam logo. Mas se aquilo que você é, o seu imperfeito, ofender uma pessoa a ponto dela estar, ai meu Deus, chocada e tornar você uma conversa de WhatsApp, eu tá falando de você, sabe como é aquele tipo de coisa? Então ela não serve para andar com você. Então, eu como líder, eu construí na minha equipe esse sentimento. Eu sou uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa normal. Eu tenho problema no meu casamento, eu tenho problema com os meus filhos, eu tenho problema dentro da minha casa, eu tenho problema ministerial que eu não posso compartilhar com vocês, que é coisa que só eu levo. Então, elas foram criando essa amizade e elas me entendem. Às vezes, quando eu não estava bem, quando eu estava nervosa, sabe? E eu acho que o verdadeiro líder, ele se constrói, ele é abraçado quando ele realmente admite que ele não é bom em tudo. Tá aí a Sabe? resposta, é verdade. O líder verdadeiro é quando ele diz, eu não sou bom em tudo. Talvez as pessoas tenham medo porque elas querem ser boas em tudo. É porque eu sou líder, eu tenho que ser bom em tudo. E a gente não é. Verdade. E já falando sobre isso, amizade. Amigos. Como é que você lhe trata com amigos? A gente já falou sobre liderança, mas a Ariana Ramos, amiga. Amiga, como eu sou como amiga... Amigo, você tem um fluxo de pessoa muito, por ser muito comunicativo, seleciona, como é esse ciclo de amizade? Olha, eu sou fácil de me tornar amiga da pessoa. É só ela não ser falsa. Odeio falsidade. Quando eu sou amiga de verdade. Eu tenho amigos que eu ando mais perto, que a gente sai junto, viaja junto, janta junto, tá na minha casa, na casa dela. Eu tenho pessoas mais perto. E tenho amizades que são mais distantes. Aquelas amizades que a gente se encontra, se abraça, se gosta, pode marcar um café, pode marcar uma saída, mas a gente não tem Sim. tanto encontro, né? E tem aqueles que são mais perto. Eu me considero uma pessoa fácil de fazer amiga, de fazer amizades, né? Eu talvez não seja muito bem aceita pelas pessoas. Eu não seja muito bem aceita. Não sei. Porque, assim, eu sou eu. Sou verdadeira. Você queria Eu ser não- sua amiga? Queria. Queria. Porque eu sou divertida. Eu sou divertida. Por mais que tenha esse meu jeito assim, eu sou sensível. Eu sou sensível. E, assim, eu gosto de ter gente comigo que olha pra mim e acredita naquilo que eu tenho. Porque nem sempre você acredita naquilo que você tem. E você tem que ter pessoas assim, que olhem pra você e digam, eu acredito naquilo que Deus colocou em você. Eu acredito que Deus vai fazer mais. Por mais que Deus já tenha feito, muitas vezes a gente diz, Senhor, não. A gente tem que andar com pessoas assim, que acreditem em nós, que às vezes olhem pra nós e digam, eu acredito em você. E eu sou dessas. Eu não tenho medo de olhar pra uma pessoa que é boa e dizer, uau, você é boa, que massa, tá linda, sabe? Olhar pra uma pessoa arrumada, tá bonita, você faz bem isso. Não tenho medo, eu não me incomodo com isso. Eu vejo que as pessoas se incomodam em elogiar outras, em colocar outras em papel de destaque. Eu não tenho medo, por exemplo, de reconhecer aquilo que a pessoa é boa e dar aquele papel para ela fazer. Eu não tenho medo. Tá entendendo? Eu acho que isso é uma grande sabedoria. Eu acho que isso é uma graça, uma virtude na liderança. Você encontrar o que aquela... A gente estava vindo agora, conversando com uma amiga da gente, que ajuda a gente lá na igreja, sobre algumas coisas que vai acontecer agora na conferência dos jovens, que a gente precisou para ela organizar. E eu disse para ela, eu e Murilo, a gente ama muito você, viu? Você é uma linda, a gente confia em você, como dizia minha avó, de olho fechado e até debaixo d'água. Aí ela, obrigada, eu amo você, e sei o quê. Porque é muito bom reconhecer aquilo que a outra pessoa é boa. Aquilo que ela faz de forma natural. É muito bom. Então, eu não tenho problema. Eu seria minha amiga. Eu seria minha amiga. Eu já fico pensando na Ariana replicada. Como seria? Sinto saudades, Ariana. O que é que você sente mais saudade? Eu sinto saudade da minha avó. Ela morreu. Agora foi ano passado. Sinto saudade dela.
da carne moída dela, do arrozinho dela, do feijão dela. Sinto. Eu sinto também saudade da minha infância, de andar de bicicleta na rua. Sinto saudade do tempo que eu passava a tarde toda jogando voleibol. Essa é uma parte da minha vida também que pouca gente sabe. Eu já joguei na seleção alagoana de vôlei. Então, eu treinava muito. Então, eu passava, quando eu estava na escola, eu passava a tarde toda treinando. Eu sinto saudade. Que tempo bom dentro da escola. Eu acho que eu sinto saudade dessas coisas. Tome. Eu me emocionei, foi quando eu falei da minha vovó. Sinto saudade dela, muito. Eu acho que isso. Minha infância é muito boa. Eu e minha irmã juntas, nossa. Você só tem uma irmã? Sim. Aí ela casou, ela mora em Salvador. Então a gente vive mais longe do que perto. E a gente teve uma infância muito boa. Apesar dela querer de vez em quando bater em mim. Se ela ver esse podcast, ela vai dizer, Ariana, eu não acredito que tu faz um podcast pra falar isso. Toda irmã, né, Jussi? Eu e as minhas irmãs, meu Deus, era cacete em casa. Eu tenho duas, a gente era madeira. Mas eu era tranquila, eu nunca fiz nada com ela. Era que ficava me importunando. Meu Deus, é tão bom essa fase da... maravilhosa. De ser criança, né, Ariana? É tão incrível, bom, né? Incrível. Muito bom mesmo. E a sua maior inspiração? Como mãe, como mulher, como minha mãe. família? Minha mãe. Como é o nome da sua mãe? Cida. Maria Aparecida, né? Manda um beijo especial naquela câmera ali. Mamãe, faça uma declaração pra... fácil, porque eu digo isso pra ela todo dia. Mãe, te amo, você é linda, tá no meu coração, maravilhosa. Mãe, ela é incrível. Mãe é minha amiga. Ela mora em Maceió? Sim, só vivo com ela, mulher. Toda hora a gente tá junta. Inclusive, a dedicatória desse livro é pra ela. Depois você lê. Que o pessoal diz que já começa a chorar da dedicatória. Que foi pra ela. Eu acho que é ela por conta de tudo que ela viveu e que não parou e que perseverou, sabe? E que sempre trabalhou fora e sempre deu, sabe, o melhor dela e não esqueceu de ser mãe. Sempre foi mãe. Eu lembro da minha mãe, eu doente, e ela lá comigo, me dando remédio. Eu me lembro da minha mãe comigo, eu chorando por conta daquelas desilusões de adolescentes com amizades e tal, e eu chorando no colo dela. Eu me lembro da minha mãe conversando quando eu encontrei o Murilo, comecei a namorar com ele. Eu me lembro da minha mãe em tudo. Tá bem presente, né? Em tudo, entendeu? Então, ela não esqueceu de ser mãe. E sempre foi uma batalhadora, sempre muito, muito vencedora. Então, ela me inspira. E quando você começou a ministrar, tinha alguma mulher que você olhava e dizia, não quero ser igual, né? Mas assim, tem aquela inspiração que você gosta, que você olha, fulana é bênção. Como você hoje? Você serve de inspiração para muitas mulheres. Tinha uma que você olhava assim? Alguma mulher? O Ministério da Joyce Meyer sempre foi uma inspiração. Sempre. Até antes de haver essa parte de ministério, de Deus me chamava ao ministério e tudo. Porque ela passava na televisão, né? A gente assistia. Então, era uma coisa nova. Eu nunca tinha visto uma mulher pregando, ensinando como ela ensinava. Então, eu acho que foi uma inspiração. Eu acho que ali, o meu olhar de criança, eu me lembro, canal fechado, né? Que a gente naquela época não tinha canal... É canal fechado, não era que chama? Canal fechado, né? Era canal aberto. Aberto é Pronto, então, essas coisas, pronto. Então, nesses canais que passava a Joyce Meyer pregando, nossa, eu menina, então eu acho que lá a semente tá plantada, entendeu? Mulher maravilhosa, ela né? é Uma inspiração incrível. total, E né? hoje, com mais de 70 anos, ela continua florescendo, minha filha. É que ela Continua. tá florescendo mesmo. Continua florescendo. Quem é o Murilo pra você? Marido? Murilo, marido. Meu amigo. Meu amigão, parceiro mesmo de jornada. Parceiro, posso contar com ele pra tudo. Falo o que é bom, o que é ruim. Falo tudo pra ele. Às vezes eu fico com vontade de querer esconder as coisas dele, não consigo.
Não consigo. Eu já tenho essa vontade de falar. Eu quero Olha, guardar um deixa eu segredo dizer e uma não coisa, consigo. Eu tô me vendo aí. A minha mãe me contou um segredo, mas eu não vou contar esse segredo não, viu? Aqui no podcast. A mãe me contou um segredo e disse, não conte o seu marido. Não conte o Rony. Eu disse, tá certo, mas eu não vou contar o meu marido. Aí eu fico, meu Deus, eu conto ou não conto? Eu não vou contar, mãe, eu não vou contar. Só pra honrar a mãe, né? Porque assim, eu também sou muito parceira do meu marido. E é tão bom quando a gente tem uma amizade assim, né, pastora? Sim. Assim, tem coisas que realmente eu não conto. Tipo, de amigas minhas, eu fico ali, não conto. Mas é muito saudável essa relação. Sim, com certeza. Muito saudável mesmo. E casamento é uma parceria diária, né? Diária. Então, tá pensando em casar, acha que... De que esse despertador é o meu? O despertador. Na mão dela. É hora de dormir. É hora da minha filha. Meu Deus. Vamos lá. Não aparecendo não, só depois que o Casamento a gente já falou isso diversas vezes aqui, é uma guerra diária, né? E Murilo e Marília, maternidade, pra gente concluir esse assunto, são seus tesouros, suas heranças. Sim. E Minhas heranças. qual legado pra Murilo e Marília? O amor a Deus. O amor a Deus. Eu quero que eles cresçam amando a Deus, amando o Senhor. Já falamos sobre família, você é uma pessoa que no seu Instagram transmite família total, né? Total. Família Toda ali. hora eu tô com eles. Toda hora ali, família total. E já chorou também no podcast? Eu vou até fazer essa pergunta. Chorar quando? Mas eu sei que quando você é também é muito emotiva, né? Você, Eu sou. Você é muito. Seus olhos já vai lacrimejando aí, já vai chorar e já começa a chorar. Eu choro. Tá Eu sou aí. fácil pra chorar. E hoje, de Ariana, para Ariana, aquela menina que se converteu há 16 anos, o que é que você diria para ela? Menina, tu vai longe. Menina, teu futuro é maravilhoso. Você nem sabe as grandezas que Deus já sonhou pra você. Nossa, aquela Ariana lá de trás, às vezes tão insegura, tão cheia de questionamentos, né, de dúvidas sobre tantas coisas. Mas eu diria a ela, seu futuro é incrível. Você vai se tornar quem Deus pensou, quem Deus sempre teve em mente, você vai se tornar. Não tenha ansiedade, Ariana. Ariana dos 16 anos, não tenha ansiedade. Deus está no seu futuro. Tá dado o recado, Ariana. E a palavra para hoje continua essa, florescer? Sim, sempre. Estou em busca de todo dia, em todas as áreas. Quero viver essa plenitude. Ai, que lindo. Essa vida plena que Deus tem para nós. Então, deixa um recado aí, pastora, para as meninas que estão aí, sei que será muito assistido, na dúvida, com medo, insegurança, porque tudo isso acontece diariamente, nosso processo, até chegar onde Deus quer. Sim, sim. A dúvida, a insegurança, o medo. E qual o recado para essas mulheres que estão iniciando aí o ministério hoje? Nesse tempo do Senhor para a vida delas? O florescer. Parece clichê, mas só vence quem não desiste. Só experimenta o sobrenatural quem tem coragem de se desligar do natural. O florescer, ele é algo sobrenatural que Deus vai plantar em você. Mas você tem que estar rendida às ordens, sabe? Aos comandos do céu para sua vida. Agora, o que eu posso dizer é que florescer é bom demais. Você andar como uma pessoa que floresce, você andar livre das mágoas, das ofensas, das dores do passado, das tragédias, do que não deu certo, você andar bem resolvida dentro de você, é uma sensação sem igual. Sabe? Esse florescer é ser um canal desobstruído para ouvir Deus. Então, não para. Faz do florescer o seu destino e luta por ele. Luta por ele. Ai, que lindo. Olha aí, Bis, o corte, viu? Esse já, viu? Eu acho que você saiu lá de
odontologia pra ser psicóloga, viu? Porque é o que você mais faz hoje, minha amiga, é conversar com pessoas. Eu disse, vou tirar você de uma área e colocar em outra. E tá aí. Ai, que coisa linda, pastor. Eu tô realizada. Saio daqui hoje florescendo essa palavra. Eu uso muito também. Eu até, quando a gente iniciou aqui, eu até tinha um quadro que não deu muito certo. Não lembra isso que tinha um quadro que eu coloquei, mandei floresça onde o Senhor te plantar. Eu Sim. gosto muito dessa palavra. E eu creio, assim, que é um tempo novo. Todos os dias, Deus nos dá novas oportunidades, né? E eu vou usar muito esse livro no meu conteúdo, nas minhas fotos e tudo. Eu estou amando. Então, que Deus te abençoe poderosamente, que você floresça em todas as áreas. Sei que fácil não é, né? Domina todas as mulheres que existem aí dentro e tá na posição certa, na hora certa, no lugar certo. Muito difícil. O peso da chamada, o peso e o preço, né, Ariana? Isso aí. Muito grande. Muito grande. E tem pessoas brigando aí por cadeira para ser líderes. E tem líderes que estão chorando para sair das cadeiras. E é o mundo meio... Se a gente for falar, né? Meu Deus. Isso já dá um outro podcast. Jesus me ajuda a acabar esse podcast. Pastor Moura, ele chegou às coxinhas, ele tá ali empolgado. Chegou uma deixa ele comer, né? Chegou um bolo, meu Deus. Então, cheiro de café. Então, dá para ser outro podcast depois. Mas é isso, liderar não é fácil. Não é fácil. Mas deixam cicatrizes, que eu tenho certeza que você tem várias. Vamos marcar outro podcast, pelo amor de Deus, com urgência, parte 2. Mas todas estão cicatrizadas. E no decorrer desse assunto, Deus me falava muito no meu coração, pastora, que hoje, Blade, eu tenho conversas, eu converso hoje com pessoas, coisas do meu passado, que não dói mais em mim. Porque cicatrizou aquela estação. E alguém fala, como é que você passou por isso? Eu digo, porque foi um tempo. Deus fechou esse tempo, criou outra oportunidade e a gente tá aí. É isso aí. Então, assim, é só pegando um gancho em tudo que você já falou aqui. Deus me disse, você vai viver, quer viver isso, tem coragem de viver, então eu vou abençoar. Então, pra florescer, tem que ter coragem, né, minha amiga? E você chegou aqui porque você teve coragem, né? Meu Deus do céu! Glória a Deus, cada dia, marchando com coragem. Tem que ter muita coragem. E é sobre isso, a gente tá aqui vivendo um dia após dia, lutando até ele voltar. Ele voltar. Agora, até lá, não vamos chorar. Não. E nem ser vitimista. Vamos andar florescendo. Porque andar florescendo é mais isso, bonito. É isso que eu digo também. Tem muitas mulheres que são com espírito de inferioridade. Ai, como você falou, não posso, não sei o quê. Então, minha amiga, Deus te levantou. Vai em frente, tenha coragem de usar as armas certas, porque... o comando já foi dado, né? Isso aí. E depois desse podcast, vai receber vários directs. Hoje eu sou uma plantinha diferente, hoje eu tô florescendo, hoje eu tô uma palmeira, hoje eu acordei feliz. Então, assim, Deus te abençoe, Ariana. Amém. Tá? Obrigada. E suas considerações finais aí pra turma. Quanto tempo aí, meu amigo? Olha aí, tá tudo certo, olha aí. Uma hora e meia. Deus! A minha Foi perna, conversa, viu? A minha perna tá dormente, mas eu não vou dar esse gostinho de tirar ela daqui para acabar dessa posição. Pode falar, pastora, as suas considerações finais. Eu amei estar aqui, obrigada. Muito obrigada por esse convite. Que Deus abençoe, prospere essa ferramenta, que alcance mais e mais pessoas, que Deus traga as pessoas certas. Amém. Pontuais para construir o reino aqui. Amém. Que não seja qualquer um que sente aqui, mas pessoas pontuais para construir o reino. Que Deus abençoe toda a equipe, todo mundo aqui que está nos bastidores. Foi uma honra e você aí continua florescendo. Amém. Porque florescer é o seu destino. Me segue lá, Ariana. Não, Ariana Ramos, nem sabia do meu Instagram. Ariana Ramos. Foi ótima a nossa noite. Obrigada, obrigada. Eu que estou muito feliz aqui, muito feliz mesmo. Uma honra receber você, o pastor Murilo, toda a igreja Batista Shaddai, né? Fica lá em Maceió. Estamos em Maceió. Diz aí, pastora, quem quiser assistir um culto lá, qual é o dia direitinho? Oi, tem terça, tem quinta, tem sábado dos jovens, tem domingo de manhã, de tarde e de noite. Entra na nossa página da igreja e vai ver todos os cultos.
Abençoada, igreja maravilhosa. Fui lá e fiquei encantada. É linda a nossa Deus igreja. abençoe, É faça um lugar prosperar. onde a mão de Deus está. Nós temos Amém. vivido muitas experiências lindas com Deus. Como igreja, né? Como comunidade. Glória a Lindo. Deus. Púlpito maravilhoso. Amém. Lindo, lindo, lindo. Deus abençoe o pastor, Amém. pastor Murilo, toda a sua família. Amém, amém. Obrigada. Murilo Filho, Marília, enfim, Amém. Em nome de todos. Jesus. Sinta à vontade. Olha, aqui, Blade Parte 2, estamos aqui. Que Deus Vou te esperar o abençoe. convite dela, viu, minha parte gente? 2, olha, temos que fazer a parte 2 com essa mulher maravilhosa. Que tem muita coisa pra gente conversar, mas enfim, o tempo, a gente tem que ser sucinta em tudo. Então, que Deus te abençoe, Amém. lhe faça prosperar e que Amém. muitas mulheres venham crescer através do seu testemunho, minha Amém. amiga. Em Amém. nome de Jesus, amém? Obrigada. Eu quero agradecer aqui a minha equipe maravilhosa, Ponto de Crédito, Isabela Laranjeira, Clínica Medical, Loja Misa, Tacarejo Santo Antônio, Doutora Juline Lacê, Que Bonita Story, Copac, Camaragibe, Estúdios e Beijos, a pessoa do Ibis Cardoso, Benielson na fotografia, Jussi Make. Hoje o Coffee Break é com Pizzaria Cavalho, com Salgado e Docinho, Jossi Cleide Muniz, B-Print Shop. Olha, Deus abençoe e que você que está aí me assistindo, não tenha medo, não pare. Se tá doendo, essa estação vai passar. Né, pastora? Daqui a pouco passa. E você vai sorrir, contando, testemunhando tudo aquilo que Deus fez na sua vida. É um tempo novo. Reaja, vai florescer em nome de Jesus. Amém? Amém. E eu te encontro no próximo episódio do podcast Femininas.